E eu quero dizer para você que eu sei quando será a volta de Jesus. Você quer saber? Assista comigo esse vídeo até o fim e no final do vídeo eu vou dizer para você exatamente quando será a volta de Jesus. Muitas pessoas já fizeram previsões, inclusive, não sei se você já ouviu falar no Romilson Ferreira, ele fez algumas previsões. Em 2017, ele fez uma previsão que Jesus voltaria no dia 23 de outubro, depois ele mudou para o dia 10 de setembro. Ele fez também uma previsão para o dia 8 de abril de 2020. E a última previsão que ele fez foi dia 16 de abril de 2022. Mas eu não vou errar. Tenha certeza disso, eu não vou errar. Se você quiser saber, fique até o final do vídeo, porque eu vou revelar para você quando será a volta de Jesus. Prepare-se. Mas antes de Jesus voltar, ele nos deixou aqui algumas recomendações. Mas, sobretudo, eu quero ver com você como será o dia da volta de Jesus. E aqui nós vamos ver algumas referências na Bíblia, como é chamado o dia da volta do Senhor. Vamos ver Atos capítulo de número 2, Atos capítulo de número 2 e o versículo de número 20. Como são muitas referências, eu vou ter alguém aqui para ler para mim essas referências, tá bom? Então vamos lá. Atos capítulo 2, versículo de número 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Vamos, olha aí, Pedro está dizendo, né, que o sol ficará escuro, a lua, né, não dará o seu brilho, né, no grande e glorioso dia do Senhor. Então Pedro, né, ele denomina o dia do Senhor como grande e glorioso. Vamos ver o que diz em Malaquias. Malaquias capítulo de número 4 e o versículo de número 5. Malaquias também fazendo menção ao dia da volta de Jesus, o dia do Senhor. Vamos ver Malaquias 4, 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha como Malaquias, aí ele já chama grande e terrível dia do Senhor. Terrível. Vamos ler outra referência, Joel 2:31, né? Então você vê que Pedro, né, ele chama o dia grande e glorioso. Malaquias, ele já retrata esse dia como grande e terrível. E será terrível mesmo, irmãos. Terrível para aqueles que não estiverem servindo ao Senhor. Joel, capítulo 2, versículo de número 31. Vamos ver o que diz. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor. Joel também, né, dizendo aí como será o dia do Senhor. Isaías capítulo 3, versículo 9. Entre todas essas referências que nós já vimos aqui, essa me chama bastante atenção, porque Isaías, ele fala sobre algumas características, né, desse dia. Isaías capítulo 13, versículo 9. Você viu que Pedro chamou grande e glorioso, né? Malaquias, grande e terrível. Joel, grande e terrível. Agora vamos ver o que diz Isaías capítulo 3, versículo de número 9. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Isaías 13, 9? Isaías, vamos lá, Isaías capítulo 13, versículo de número 9. Isaías 13, 9, achou? Vamos lá. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação, e dela destruir os pecadores. Olha só,
Isaías descreve como o dia cruel, né? Dia de desolação. E por fim, ele fala que é juízo, né? Será um dia de juízo. E será um dia de juízo mesmo, irmãos, para aqueles que não serviram ao Senhor, para aqueles que não estiveram firmes na presença do Senhor. Vamos ver 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, desculpa, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o versículo de número 2, 1 Tessalonicenses 5, 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Olha só, então, o dia do Senhor, para quem não estiver atento, será com uma grande surpresa, né? Uma grande surpresa. Como, por exemplo, quando um ladrão vem roubar você, ele não te manda aviso, ele não liga para você e diz, olha, eu sou um ladrão e amanhã à noite eu vou estar indo lá na sua casa, né? E então será um dia de surpresa. Mas Jesus está nos avisando, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, né, antes dele morrer, ele já havia falado sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição e falado também sobre a sua vinda gloriosa. Então esteja atento. Vamos ver Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 3. Apocalipse 3:3. Podemos ler? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, Jesus ele nos convida a termos uma vida de vigilância, né? Para que nós não sejamos apanhados de surpresa. Vamos ver Mateus capítulo de número 25 e o versículo de número 13. Mas antes, vou pedir para você ler o versículo 6 primeiro. Mateus 25, 6 e logo em seguida o versículo de número 13. Mateus 25, versículo 6. Pode ler? Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, sai ao seu encontro. Agora vamos ver o versículo de número 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Apocalipse, capítulo 3. Volte lá para Apocalipse 3, versículo de número 11. Então, olha só. Jesus nos convida a termos uma vida de vigilância, né, para que nós não sejamos apanhados de surpresa. Eu vou revelar para você no final do vídeo quando será a volta de Jesus. Tenha certeza que eu não vou errar. Tenha certeza que esta previsão que eu vou estar dizendo para você é certeira. Não vai dar errado. Pode ver? Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então Jesus novamente, né, dizendo para nós estarmos vigilantes, nós estarmos, né, guardando seus mandamentos, guardando aquilo que ele tem, né, nos ensinado. Vamos, Apocalipse, capítulo de número 22, e daqui a pouco eu já revelo para você quando será a volta de Jesus. Apocalipse, capítulo de número 22 e o versículo de número 11. Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Olha o que Jesus disse. Ele disse algo muito interessante, irmãos. Eu estou acompanhando os últimos acontecimentos aí, né? Pessoas fazendo passeatas, pessoas fazendo manifestações, né? Pró ser humano, né? Em prol de um ser humano, em prol de uma ideia, em prol de um movimento, em prol de um objetivo, né? Mas a vontade de Deus é que nós venhamos levar outras pessoas ao conhecimento da palavra do Senhor, né? Para que nós então façamos com que o céu seja povoado
de pessoas santas, justas e puras, né? E o Senhor diz, olha, quem for injusto, continue sendo injusto. Quem for santo, continue se santificando. Quem for limpo, continue se limpando. Quem for sujo, se suje mais. E quem for injusto, continue a prática da injustiça. Então tenha certeza, né, que aqueles que não seguirem esse conselho amargarão uma eternidade de muito sofrimento. Não tenha dúvida disso. Agora, eu vou estar revelando para você, porque Jesus me disse quando será a volta dele, né? E eu não vou errar, irmãos. Tenha certeza disso. Eu não vou errar. Muitas pessoas já fizeram previsão, né? Já gravaram vídeos, já postaram, já disseram quando será a volta dele, mas eu não vou errar. Então vamos ver. Jesus me disse, ele me disse aqui na Bíblia. Nós vamos ver agora o que diz em Mateus, capítulo de número 24. Olha aí, Mateus 24, do 37 ao 39. Mateus 24, do 37 ao 39. Pode ler? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. E aí, você acha que eu vou errar? Está bem claro quando Jesus vai voltar. Jesus vai voltar quando a humanidade estiver no ápice da maldade. Quando a humanidade estiver no ápice da apostasia, não é? Jesus deixou bem claro que a vinda dele será como nos dias de Noé, irmãos. A Bíblia diz que Noé passou 120 anos pregando e as pessoas chamavam Noé de louco, chamavam Noé de maluco. Quantas pessoas, irmãos, duvidam daquilo que Deus tem falado com o seu povo? Quantas pessoas duvidam do que Jesus disse há 2000 anos atrás? Tem gente que já foi cristão e hoje não é mais, é ateu e ainda diz, desde quando eu era criança que eu escuto dizer que Jesus está voltando e ele não volta. Calma, meu irmão, ele vai voltar. E ele vai voltar exatamente quando ele disse, exatamente quando ele falou, né? Então estejamos preparados, estejamos atentos, estejamos praticando a palavra de Deus. Jesus disse, né? Eu não me lembro agora qual a passagem, mas ele disse que um certo homem, um patrão, fez uma viagem e deixou um servo cuidando dos outros. Quando o servo achou que ele estava demorando, começou a bater nos empregados, os seus conservos, até que veio o Senhor e puniu aquele servo mau. Então, nós temos que ter cuidado para nós não fazermos, não é? O que esse servo fez. Jesus está demorando e não vai voltar agora mesmo, eu vou dar um pulo no mundo, eu vou dar uma brincada, eu vou dar, né, uma distraída. E aí é perigoso porque nós podemos morrer sem Cristo, e morrendo sem Cristo a gente vai para o inferno, né? Então tenhamos muito cuidado. Irmãos, eu sempre digo para as pessoas que a forma mais eficaz, né, e que não deixa dúvida nenhuma que o Senhor falou, e aqui ninguém vai poder me acusar e dizer que eu estou mentindo, dizendo que eu estou dando uma profecia, estou trazendo uma profecia errada, uma profecia mentirosa, né? Porque está aqui, ó, está na Bíblia. Por mais que você não queira aceitar, está aqui na Bíblia. E se você não aceitar, é problema seu, mas está aqui, né? Eu sei que algumas coisas que o Senhor já me falou ainda não aconteceram e vão acontecer. E aí as pessoas, né, dizem que é um falso profeta, falou e não aconteceu. Irmãos, Jeremias foi perseguido porque ele falava o que Deus mandava para o povo. Ezequiel, né, quantos profetas anunciaram o juízo e foram simplesmente
perseguidos. Então eu não estou preocupado se alguém vai me perseguir, se alguém vai me criticar, se vai me chamar de falso profeta. Eu não estou preocupado com isso, porque eu sei o que o Senhor tem falado comigo, eu sei quem é Deus, e eu não seria louco para arriscar minha cabeça e dizer para você o que Deus não me falou. Eu lembro de um sonho que eu tive com uma pessoa, e essa pessoa era pastor na época, e hoje ela não é mais pastor. Essa pessoa é um homem, não é mais pastor, né? Eu sonhei na época que eu chegava na igreja onde essa pessoa pastoreava e os anjos estavam entregando passagens para o céu. E eu dizia, mas por que o fulano não está aqui, se ele é o pastor da igreja? E alguém me dizia, um daqueles anjos me respondia dizendo, ele não está aqui porque ele não soube exercer misericórdia e perdão. Irmãos, e hoje exatamente ele não é mais pastor dessa igreja. Não é mais pastor dessa igreja, né? Espero que ele alcance, né, a salvação, que ele continue servindo ao Senhor, mas na época que eu tive esse sonho não fazia o menor sentido, né? E eu falei para algumas pessoas e me chamaram de falso profeta, me chamaram de mentiroso. Ah, que sonho não tem nada a ver, porque sonho é resultado do que você vê, do que você vive. Às vezes é, às vezes não. Às vezes é um sonho profético, não é? Então, eu gostaria de pedir para você estar bem atento, você observar tudo que foi dito nesse vídeo e se prepare. Se prepare, porque Jesus voltará exatamente nesta época e que ele nos falou aqui que vai voltar, ok? Vamos orar para encerrarmos o vídeo de hoje. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Meu Deus, eu te apresento cada pessoa que vai assistir este vídeo. Eu te apresento, meu Deus, cada pessoa que será alcançada com esta palavra. Meu Deus, que o Senhor possa estar alertando, despertando o teu povo, despertando a tua igreja, em o nome do Senhor Jesus. Pai, quero te pedir, Senhor, a tua bênção sobre as autoridades desse país. Quero te pedir a tua bênção sobre o presidente Lula, sua equipe de trabalho. Quero te pedir, meu Deus, a tua bênção, Pai, sobre os ministros do Supremo Tribunal de Justiça. E que, acima de tudo, meu Pai, essas pessoas, meu Deus, compreendam que elas são poderosas aqui nesse mundo, mas que existe alguém muito mais poderoso do que eles, e esse alguém é exatamente o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Pai, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar cada deputado, senador, as polícias, os integrantes do Poder Judiciário desse país. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe este povo, e que este povo, meu Deus, venha se arrepender, que esse povo venha se converter dos seus pecados e venha, Senhor, se render aos teus pés, para que um dia eles estejam morando com o Senhor por toda a eternidade. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Queridos, grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.